Boa tarde, quinto ano. A aula de hoje é de História. Hoje é dia 21 de maio de 2021 e falaremos um pouco sobre a formação dos povos. Iniciaremos na página 10 com a fixação dos grupos humanos. O período anterior ao desenvolvimento da escrita, que surgiu há cerca de 2000 anos, é conhecido como pré-história. Esse período ele foi subdividido em diferentes fases, que é o período paleolítico, o período neolítico e a idade dos metais. Portanto, essa divisão é feita de acordo com os tipos de ferramentas criadas pelos grupos humanos em momentos e lugares distintos. A criação e o uso desses utensílios são diretamente relacionadas ao modo de vida da população, ou seja, são diretamente relacionadas a cada período, tá certo? Aqui nós podemos ver algumas ferramentas de pedra lascada e chifre de animal utilizadas no paleolítico, né? E nós podemos ver, observar que os seres humanos eles são capazes de transformar a natureza para atender às suas necessidades. Então, mais abaixo, ainda na página 10, nós temos o período paleolítico. O período paleolítico, né, como que acabou de falar, é o período que foram criados os primeiros utensílios de pedra até o início da prática da agricultura, há cerca de 12 mil anos atrás. Os grupos humanos eles eram nômades, caçadores e coletores. Por isso, foi fundamental desenvolver objetos para a caça, a coleta e o processamento de alimentos. Esses objetos, como lanços e machados, geralmente eram feitos de pedra, mas também eram usados de madeira, ossos e chifres de animais. Em muitos lugares, as peles dos animais eram utilizadas para fazer vestimentas, ou seja, eles faziam as roupas deles utilizando as peles dos animais para protegê-los do frio. Apesar da diversidade de materiais empregados nos utensílios e ferramentas, esse período ficou conhecido como a Idade da Pedra Lascada, pois essa era a principal matéria-prima usada em diferentes grupos na confecção de instrumentos. Ou seja, crianças, a gente pode observar que toda essa tecnologia que nós temos disponível hoje, ela foi aprimorada ao longo dos séculos. Na página 11, nós podemos ver algumas curiosidades sobre esse período paleolítico, né? Algumas curiosidades em ferramentas. Então, deem uma olhadinha aí, tá certo? Ainda nessa mesma página, nós já temos a nossa primeira questão sobre esse tema. Quais são os critérios utilizados para dividir os períodos históricos anteriores ao desenvolvimento da escrita? No número 2 diz assim: assinale a alternativa que apresenta características do período paleolítico. Aqui vocês vão assinalar qual a questão que vocês acham que tem a principal característica desse período, o período paleolítico, que acabou de falar sobre isso, tá certo? Na questão 3 vem dizer assim: quais eram os materiais usados nas ferramentas do paleolítico? E na questão 4 vem dizer assim: por que o período paleolítico também ficou conhecido como Idade da Pedra Lascada? Virando a página, na página 12, nós vamos conhecer um pouco do nosso segundo período, o período neolítico. Nesse período, viu a necessidade do desenvolvimento de novas técnicas para a fabricação de instrumentos de pedra, como machados, rapadores e outros. Fez com que os estudiosos demarcassem um novo período posterior, ou seja, depois ao paleolítico, ou seja, é o próximo período, né? Conhecido como Idade da Pedra Polida ou Neolítico. Esse período estendeu-se aproximadamente por 12 mil a 6 mil anos atrás, devido à prática da agricultura e da domesticação dos animais, como cabras, bois, porcos, cavalos e aves. Outros grupos começaram a se estabelecer em um local fixo, ou seja, no período paleolítico que a gente acabou de falar sobre eles, eles eram nômades, eles eram caçadores e coletores. Então eles caçavam naquela região e colhiam toda aquela plantação. Quando acabavam os animais daquela região e quando acabava a plantação daquela região, eles iam para outro lugar. Então, no período neolítico, que é esse que a gente está vendo agora, eles começaram a domesticalizar os animais, ou seja, a criação de animais, começaram a criar esses animais. Foi nesse período também que eles começaram a prática da agricultura, a criação e a agricultura, né? Nesse período também teve a descoberta do fogo, que foi algo muito marcante e muito importante para a época.
Portanto, a partir do momento que eles começaram a prática da criação dos animais e a prática da agricultura, com a descoberta do fogo, eles começaram a se fixar em determinados lugares. Ou seja, foram criadas as primeiras aldeias, eles começaram a habitar, a morar nesses lugares. Através dessas aldeias, alguns aspectos da vida dos primeiros grupos humanos começaram a mudar, como para colocar os alimentos foram criados utensílios de cerâmica, e com o desenvolvimento da agricultura, novos instrumentos surgiram, como o arado que serve para preparar a terra para o plantio. Alguns grupos passaram a usar tecido de lã e linho para o vestuário, ou seja, eles começaram a fabricar tecidos, né, através da lã, né, não só usando mais apenas peles de animais como vestimenta. E para fabricar os tecidos foram criados fusos e teares. Que é mais o que são fusos? Fuso é um instrumento de madeira utilizado para enrolar fios. Podemos ver também que tem um significado de fusão, que nós vamos ver mais à frente. Fusão é a transição de um material na fase sólida para a fase líquida. Ainda nessa mesma página, nós podemos analisar abaixo uma réplica, né, uma foto de uma réplica de um abrigo no período paleolítico, né, que fica próximo da caverna de Lascaux, na França, em 2017. No final desse período, um novo ciclo se abriu para o desenvolvimento do trabalho com metal, material mais resistente do que pedra ou ossos. Primeiro foram fabricados instrumentos como cobre, estanho e bronze, que eram os mais fáceis de manusear quando submetidos a altas temperaturas. Depois, com o uso de fornalhas, foi possível fazer instrumentos de ferro, material que precisava de temperaturas muito altas para atingir a fusão, ou seja, atingir a transformação do líquido para o sólido. Esse período, por volta de 5.000 anos atrás, ficou conhecido como Idade dos Metais. Na página 13, né, nós temos um exercício, continuação, aliás, do nosso exercício, número 5 diz assim: observe as imagens a seguir com atenção, leia as legendas e relacione as colunas. Ou seja, você vai relacionar o objeto com a idade, que a gente acabou de falar, né? A idade da pedra lascada, a idade da pedra polida ou a idade dos metais. Você vai dizer que esse objeto foi criado em qual dessas idades. Aí você vai colocar, né? Você vai enumerar, tá? Você não vai ligar, gente. Você vai enumerar a segunda coluna de acordo com a primeira, tá certo? No caso, vocês vão classificar pela ordem alfabética. Quem é a letra A, quem é a letra B e quem é a letra C. Observem a imagem e leiam a legenda que está abaixo dela, tá certo? De acordo com a legenda que está abaixo da imagem, vocês irão compreender perfeitamente a qual idade essa pedra, né, ou essa pedra não, esse material de caça, ele está relacionado. O número 6 diz assim: leia as alternativas a seguir e assinale V para verdadeiro e F para falso. Pule agora para a página 16. Na página 16 vai falar sobre o que as mulheres faziam nesse período. Qual o papel da mulher na sociedade neolítica? Vamos ver aqui quais eram as atividades que as mulheres faziam nesse período, né? As mulheres no período neolítico, esse processo de domesticação e regularidade alimentar veio introduzir uma segunda fase. Com ele, iniciou-se a reunião sistemática e o plantio de sementes. A domesticação geral foi acompanhada de um papel mais importante atribuído à mulher. Ela plantava as sementes e vigiava as mudas, talvez primeiro num ritmo de fertilidade antes do crescimento e multiplicação das sementes sugeridas em uma nova possibilidade de se aumentar a safra de alimentos. Gente, olha, nesse período, nessa sociedade, a fertilidade da mulher era algo simbólico. Era algo fundamental que só a mulher fazia, né? Por quê? Porque a mulher ela cuidava da agricultura, por quê? Pelo ato de gerar vida. Então eles acreditavam que a fertilidade da mulher, pelo ato dela dar à luz, ela engravidar, né? Ela também faria a mesma coisa com a plantação. Então, se a mulher cuidasse da plantação, essa plantação era fértil, ou seja, essa plantação ia dar muitos frutos. Eles acreditavam nisso, entendeu? Era a mulher que cuidava dos jardins e foi ela quem conseguiu essas obras-primas de seleção de cruzamento,
que transformaram espécies selvagens e rudes em variedades domésticas e ricamente nutritivas. Foi a mulher que fabricou os primeiros recipientes, tecendo cestas e dando forma aos primeiros vasos de barro. Era a aldeia o ninho coletivo para cuidado e nutrição dos filhos, ou seja, assim como hoje, né, a aldeia era a casa dela, então ela cuidava e nutria de todo mundo que estava lá. Assim como as nossas mães cuidam da casa e nutre todo mundo que mora na casa, ou seja, faz a alimentação de todo mundo da casa. A vida estável da aldeia tinha uma vantagem sobre as formas itinerantes, ou seja, eles não eram mais nômades, eles eram fixos naquele lugar. Então, forma itinerante significa quem desloca ou viaja. Então, eles não faziam mais isso, não praticavam mais isso, por isso que era uma vida estável. Continuando, as formas itinerantes dos grupos menores, pelo fato de proporcionar um máximo de facilidades para fecundidade, nutrição e produção. Sem esse longo período de desenvolvimento agrícola e domésticos, os excessos de alimentos e capacidade de trabalho que transformam possível a vida urbana não teriam existido. Ou seja, sem todo esse processo que nós vimos hoje, não seria existido essa vida urbana que nós temos hoje. Na página 17, número 1, diz assim: quais são os exemplos citados no texto que indicam a importância da mulher nas sociedades agrícolas neolíticas? Então, vocês vão escrever aí com base nesse texto que a gente acabou de ver, viu? As mulheres no período neolítico. Então, você vai voltar ao texto, né? Você vai pegar o seu livro e voltar ao texto para responder essa questão. Número 2, qual a importância das atividades apresentadas no texto para o desenvolvimento da vida urbana? Novamente, você vai voltar ao texto e vai analisar a importância das atividades apresentadas no texto. Número 3. Indique 3 exemplos de papéis importantes que as mulheres exercem na sua comunidade. Ou seja, vocês vão falar, né, 3 papéis importantes que as mulheres fazem hoje. Aí fala com um colega, mas como não é possível, você pode pedir a ajuda de alguém aí na sua casa. Agora que você terminou de assistir o vídeo pela primeira vez, tá? Com o seu livro, vai responder as atividades. Se precisar, veja o vídeo novamente.